Então, Romanos capítulo 8, versículo 14, a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui nessa versão, é a mesma coisa. O 15 vai dizer: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra Abba no grego é pai, e pai duas vezes é papai. Então o Espírito Santo conduz a pessoa a um nível de intimidade ao ponto de chamá-lo de papai. Isso aí está falando da validação da filiação. Na história da Bíblia, a gente percebe que Deus tem 5 filhos. Tem filhos por criação, os anjos; por formação, Adão; por eleição, Israel; por acordo, Jesus; e por adoção, a igreja. A gente é o último filho de Deus na gestão desde a criação. O filho por criação caiu. Lúcifer pecou estando no céu, então não é o lugar, né? Porque não tinha lugar melhor para ele. No entanto, falhou, fracassou. Adão pecou no Éden. Israel pecou. De todas as nações, Deus escolhe uma, elege uma nação para ser filho. Só que o filho por acordo não pecou, que é Jesus. E por ele não ter pecado, ele conseguiu gerar o filho por adoção, que é a igreja. E isso nos favorece muito. Então hoje eu quero falar: deixa o Espírito Santo te conduzir. Permita ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido é quando a espécie de um guiar o outro. Isso se vê muito numa pessoa que tem alguma deficiência visual, aí precisa de alguém para guiá-lo. Mas nós temos deficiência visual no sentido espiritual. Quem nos faz ver de fato as coisas como elas precisam ser vistas e olhadas é o Espírito Santo de Deus. Então vamos permitir que ele nos conduza, que ele nos leve exatamente para o lugar que ele quer e não exatamente para onde nós queremos ir. Que o Espírito Santo tenha essa liberdade de nos conduzir, de nos levar, de nos guiar, né? Então, aqui nesse texto hoje, deixa o Espírito Santo te conduzir, olhando para esse texto bíblico: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que nos faz filho de Deus é permitir ser guiado por Ele, é deixá-lo guiar. Abra mão da direção própria e se permita ser guiado, dirigido, conduzido, levado pela orientação do Espírito Santo. Eu elaborei aqui alguns tópicos aqui, talvez uns 4. O primeiro é: reconheça a voz do Espírito Santo. Para permiti-lo guiar-nos, é necessário a gente ter afinidade com sua voz, ter habilidade para escutá-lo. O Espírito Santo não dá brados, não dá grito. Às vezes ele sussurra, às vezes ele toca. O jeito dele tocar é discreto, é delicado. Então e a maneira como o Espírito Santo fala é muito simples, é tão simples que você pode achar que é você mesmo. Então, uma maneira muito clara. Mas é importante quando nós temos essa sensibilidade para permitir ele falar, porque o Espírito Santo fala, orienta e consola, guia, mas é preciso sensibilidade para ouvi-lo. A gente precisa treinar os nossos ouvidos para escutá-lo, para ouvi-lo,
Quanto maior for a nossa intimidade com Deus, mais clara é a direção que Ele nos dá. Nós temos aqui um texto bíblico, escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo número 27, que nos traz os seguintes dizeres: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, a voz de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo não é estranha ao rebanho. Ela é uma voz familiar. A gente tem que ter familiaridade com essa voz. Paulo disse que há muitas vozes no mundo, então nós temos que ter discernimento. A gente precisa ter discernimento para saber que é a voz de Deus que está falando. A história remonta um cenário das 3 cruzes. A cruz do meio, na qual estava Jesus, e a da direita e da esquerda, que a da esquerda estava Gestas e a da direita estava Dimas. Esses homens, por que Dimas não aceitou, não acatou a ideia de Gestas, quando Gestas diz: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te e a nós também? Porque Dimas ouviu a voz de Jesus dizendo: eu tenho sede, e conheceu a voz de Jesus. A Bíblia não fala, mas a história conta que quando Maria e José vai fugindo para o Egito, para Jesus não ser morto por Herodes, Dimas era o líder de uma quadrilha, era o pastor conselheiro de uma quadrilha, a qual apanharam Jesus. Dimas não era um bandido, ele se tornou um homem revoltado, porque ele era filho de sacerdote, e quando o pai dele morreu, ele quis fazer uma lápide para honrar a memória do seu pai. Seria uma memória póstuma, né? Só que quando ele veio para pegar os recursos do pai, o sacerdote substituto tinha tomado os bens do seu pai. E naquele momento ali, ele pede pelo menos o recurso para pagar a lápide do sepulcro do pai dele, e ele pega os restos mortais do pai dele e sepulta num cemitério de leproso. Era a pior afronta que se podia dar a um judeu. E ele vai lá e mata o sacerdote. E quando... Não era Zelote. Ele era, na verdade, ele era filho de sacerdote. Era uma religião, era uma seita, mas na verdade não era desses bandidos, né? Então, na verdade, ele se tornou um conselheiro de uma quadrilha que fazia assalto na região da Palestina e tudo. E por causa disso, ele aceita fazer, fala: não, eu não sou bandido, eu não quero... Eu cometi um crime, mas foi por causa de uma consequência, de um problema, assim dizia Dimas. E quando ele falou: não, mas vem ser o nosso conselheiro, vem ser o nosso pastor. Aí ele fala assim: eu vou com uma condição: vocês não vão matar mulher, criança e velho. E quando José e Maria saem para o Egito, eles descem para o Egito e têm que andar à noite, porque Herodes estava no encalce deles. Porque ele queria a todo custo matar o menino, porque ele se sentiu enganado. Quando falou que o rei nasceria em Belém, da Judéia, e aí os magos vão adorar, e ele fala: vocês vão lá e certifica, e se ele for achar o menino, me avise que eu também quero adorá-lo. Na verdade, ele queria matá-lo, né? E aí, Deus fala para eles descerem para o Egito. E quando eles estão descendo para o Egito, eles caem exatamente na mão dessa quadrilha. E ao cair na mão dessas quadrilhas, Dimas estava tirando um cochilo, e de repente eles vão matar. Ele falou: não, o trato é não matar criança, velho e mulher. E aí eles preservam, ao invés de matá-lo, nós vamos levá-lo até o Egito.
Aí caminhava a noite toda, permitindo que Jesus andasse no seu camelo. E aí durante o dia eles escondiam na caverna, e Dimas ficava com Jesus o dia todo no braço. No dia que eles terminaram a jornada, que deixaram eles no Egito, Jesus, criancinha, olha para Dimas e fala para ele: um dia você estará comigo na cruz. E quando ele fala isso, ele grava bem a voz. E quando Jesus diz: tenho sede, ele fala para gestas: esta voz é a voz do menino da caverna, cumpriu-se. E ele reconhece. Então quando ele reconhece essa voz, aí ele fala: oh Senhor, se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Assim dizia gestas. E Dimas disse: nem tu estando na mesma condenação não temes a Deus? Qual que era a mesma condenação? Todos estavam sendo crucificados. Ele disse: nós estamos aqui porque nós somos malfeitores, mas ele não fez nenhum mal. Ele disse: Senhor, lembra-te, aqui já está na Bíblia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, por que eu citei esse texto? Porque está falando, Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem e elas me seguem. E no número 2 aqui, se eu disse, reconheça a voz do Espírito Santo, número 2 eu disse, para de andar pela carne, um assunto que nós falamos ontem no culto aqui. Muitas decisões erradas vêm quando seguimos sentimentos, impulsos e emoções. Mas quando o Espírito Santo nos conduz à vida, aí não há confusão. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então, é necessário a gente ter essa presença nas nossas vidas para poder permitir viver a vida que Deus quer que vivamos. E viver a vida que Deus quer que vivamos é viver orientado, guiado, dirigido, conduzido e permitir ser governado. É abrir mão do governo pessoal para que Deus governe as nossas vidas na pessoa do Espírito Santo. Número 3, obedeça mesmo sem entender. A obediência, ela é extraordinária. Ser guiado pelo Espírito Santo não é sobre lógica, é sobre fé. A lógica nem entra na contagem. Deus, ele revela o próximo passo, não o caminho inteiro. A cada passo que você der, eu me lembro que Paulo, ele está voltando para Jerusalém, e Ágabo, que era um profeta, ele pega a cinta de Paulo e alto se amarra, e diz: assim se fará o dono dessa cinta em Jerusalém, ele será preso, amarrado, manietado. Aí os irmãos chegam para o Paulo e dizem assim: Paulo, se o Espírito Santo está revelando que você vai ser preso, por que você vai? Ele diz: por que vocês estão me molestando? Vocês estão achando que uma prisão vai embargar o propósito de Deus na minha vida? Eu não estou pronto apenas a ser preso, mas nem a minha vida eu a tenho por preciosa, contando que cumpra o propósito de Deus na minha vida. Paulo, ele está decidido. Paulo, ele tomou uma decisão. E aqui ele não abre mão de ser quem Deus quer que ele seja. Aqui em Atos capítulo 8, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nos versículos 29 e 30, a gente tem uma mensagem aqui, que vai dar para fazer aqui uma confrontação com esse texto que hora terminamos de falar. 8, Atos capítulo 8, o versículo 29 e 30, diz assim: regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse-lhe o Espírito Santo a Filipe: chega-te e agrega-te a esse carro. E correndo Filipe, carro de tração animal, não era uma Hilux, mas era um carro. Para acompanhar uma carroça, você tem que correr. E ele do lado, ele disse: entendes o que lê? Ele disse: como eu posso entender se alguém não me explicar? E ele então para o carro e Filipe sobe no carro.
e evangeliza o eunuco. Isso é muito importante. Voltando aqui, é interessante a gente, voltando no 2, que eu quero voltar aqui, me lembrei do negócio aqui, pare de andar pela carne. Muitas decisões erradas, elas vêm do quê? De seguir sentimento, impulsos e decisões. O Espírito Santo conduz a vida e não a confusão. Eu só voltei aqui porque eu queria ler essa referência aqui de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, e o versículo 16 e 17. 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, ou não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma guerra, não tem uma zona neutra, quando o assunto, ou você anda na carne, ou você anda no espírito. Não tem uma zona cinzenta, não tem uma neutralidade aqui. Sempre vai ter isso aqui. E como eu já anunciei o 3 e já falei, eu voltei lá só para ler a referência no 2, o 4 diz: o Espírito Santo produz fruto. Quando ele conduz, o resultado é transformação de caráter. O resultado é uma vida alinhada com o propósito de Deus. Se você quer ter uma vida alinhada ao propósito, é permitir andar em espírito. Agora, se quer que a vida seja alinhada à proposta, aí andar segundo a carne. Porque aí é proposta, aí não tem propósito, né? E aqui, Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o fruto do Espírito. É o que ele vai. E para ele produzir esse fruto, vai ter que cancelar, anular as obras da carne. Entendeu? Senão, aí tem uma aplicação prática aqui. Você tem decidido sozinho ou tem buscado a direção do Espírito Santo para te ajudar? Porque ele sabe o que nos é interessante, necessário, imprescindível para nossas vidas. Existe decisão que pode custar a nossa vida física, pode custar a nossa comunhão com Deus. Então, o que precisa ser silenciado para ouvir a voz de Deus? Existem tantas vozes, um burburinho de vozes, que às vezes precisam ser silenciadas para que a voz de Deus se destaca no meio dessas vozes. Quando Deus queria levantar uma voz profética, ele foi lá e fez o sacerdote ficar mudo, o pai de Zacarias. Mas depois ele levanta o quê? Uma voz profética. Através de quem? De João Batista. Sabe-se que era o sacerdote que escolhia o cordeiro da Páscoa. Mas João Batista não escolheu o cordeiro de Páscoa, ele escolheu o cordeiro que substituiria definitivamente o cordeiro da Páscoa, que era Jesus. Ele disse: vocês até agora têm apresentado um símbolo, eu vou apresentar a realidade para vocês, que é Cristo. Então ele sai do símbolo para a realidade. Mas quando Deus quer levantar a voz profética, ele faz o sacerdote ficar mudo. A oração final aqui seria: Espírito Santo, conduz meus passos, minhas decisões, meus pensamentos, assume o controle da minha vida, me dá direção, dirija a minha vida e me ensina a ouvir a tua voz e a obedecer sem resistência. Eu quero andar segundo a tua vontade. Então a frase de impacto aqui seria o quê? Quando o Espírito Santo conduz, o caminho pode ser estreito, mas o final é seguro.
Não importa quão estreito seja. Deus, Ele tem um propósito com a gente. Que Deus abençoe. Essa é a palavra de hoje.